Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Vamos falar hoje do notebook Gamer Acer Nitro 5 V15 com final 50 KD. Hoje é 21 de agosto de 2024 e ele está custando R$ 4.199,90 aqui na Amazon. Vamos começar analisando a estrutura física. Tem as imagens aqui da Amazon, mas eu consegui imagens oficialmente diretamente lá da Acer e assim a gente vai ter uma qualidade melhor nesse vídeo. Acabei de abrir aqui as imagens oficiais da Acer que tem uma melhor qualidade. Nós podemos ver mais sobre esse notebook. Temos aqui na parte de cima protetores para o fechamento da tela, como também nas laterais. Isso vai evitar que a tela se choque diretamente com o teclado, né? E também evita o acúmulo de poeira causado por conta das teclas na tela. Em seguida, nós temos também a webcam, um LED para indicar se o webcam está ligado ou não, e o que parece ser 2 microfones. Então você vai ter um melhor áudio nesse notebook, até por conta que ele tem também uma inteligência artificial que melhora a qualidade da câmera e a qualidade do microfone do notebook. Não vai ser lá aquelas coisas ainda, né? Não vai ser igual ter um webcam externo, não vai ter uma qualidade muito boa de vídeo, etc. Mas é razoável, é melhor do que a maioria dos notebooks do mercado. Porém, se você precisa de qualidade de imagem, de som, o ideal mesmo é você ter um webcam externa, porque aí você vai ter um grande salto. Em seguida, pessoal, temos as bordas do notebook, que são bordas que não são finas demais e também nem são largas demais. Como você pode ver aqui, a borda tem um tamanho considerável para proteger a tela. Geralmente, notebooks que tem bordas muito finas vão ter uma tela mais frágil. No caso desse notebook aqui, por ele ser mais parrudo, ele tem mais plástico, porque ele é um notebook gamer, o fato dele ter a borda mais larga vai trazer ainda mais proteção para essa tela. Então você vai ter uma tela estruturalmente mais segura, né? Em seguida, descendo um pouco mais aqui, temos a logomarca da Nitro, né, que sofreu uma alterada nessas novas versões, os novos Nitro, e temos o teclado. Pessoal, o teclado desse notebook é bem rebaixado, isso é muito bom e é muito útil, porque você consegue apoiar sua mão na base do notebook para em seguida você estar digitando com a melhor ergonomia, com mais qualidade ali no uso da digitação do seu notebook, facilita também durante as jogatinas. Porém, esse teclado aqui não é muito bom para jogar, já a gente fala um pouco mais sobre ele. Para finalizar, temos o touchpad central aqui, não temos nenhum desnível, na verdade, para a abertura da tela. O desnível que a gente tem é esse pequeno corte diagonal aqui na frente do notebook, que você vai ter um pequeno acesso à tela, mas não tem um desnível que facilite de fato o movimento de abrir e fechar. Temos aqui também a imagem do teclado. Como você pode ver, o teclado que está aqui na imagem é um teclado americano. Vamos ter o teclado numérico padrão, é um pouco menor do que as teclas do notebook, levando em consideração que esse notebook também é menor do que a maioria dos notebooks gamers. É como se fosse um gamer de entrada, ele vem com apenas 15.6 polegadas, então vamos ter um teclado numérico mais achatado e teclas direcionais que não vão ser muito úteis para jogar, porque elas são bem pequenas. Mas ainda assim você pode estar conectando um teclado externo para ter uma melhor qualidade na sua jogatina, né? Quanto ao teclado aqui, ele chega na sua casa com a tecla cedilha, tá? Porque esse teclado tá na foto do padrão americano, mas temos aqui também outras funções, temos diversas teclas multimídias, barra, já vem aqui no notebook, ponto de interrogação também já vem dele, o que é uma grande mão na roda, você não precisa estar utilizando atalhos para colocar esses ícones especiais. Touchpad a gente já falou, e aqui em cima tem uma informação muito importante, na verdade tem duas. Nós temos dobradiças de canto, que é um tipo de dobradiça que não tende a durar muitos anos, tá? Então é uma dobradiça que você tem que tomar mais cuidado, você tem que carregar o notebook da forma certa, abrir ele da forma certa, porque ela acaba que não distribui muito bem o peso na base do notebook. Então se você abre forçando demais um lado, é provável que mais ou menos em alguns anos ela já vai quebrar, né? Diferente das dobradiças que vão de uma ponta a outra do notebook, que suportam muito mais o movimento de abrir e fechar. Outro ponto negativo a gente vai conseguir ver nessa outra imagem aqui, é a saída de ar quente, né? Uma parte dela, porque nós temos duas saídas aqui, quem não sabe, o ar entra por baixo e circula por cima, né? O ar quente, o ar frio entra e o ar quente sobe. Então nós temos aqui uma saída praticamente na tela. É certo que o notebook fica um pouco mais alto do que essa saída, mas por ser um notebook gamer, um notebook que esquenta mais, que vai ter uma distribuição de calor maior, eu não acho interessante ter essa saída de ar aqui próxima da tela. Se fosse um notebook mais simples, que não tenha um grande aquecimento, como um notebook de escritório, até é válido ter uma saída e não vai fazer tanta diferença. Mas essa saída de ar quente pode vir a prejudicar, eu não sei se vai de fato, mas pode vir a prejudicar o notebook no futuro. Até o momento eu não ouvi nenhum relato, né, de problemas relacionados a essa saída, de esquentar a tela, de dar algum defeito a respeito desse notebook aqui. Bom, temos essa traseira muito bonita, mas o que a gente vai falar agora é das portas do notebook. Nós temos aqui as duas laterais e vamos estar falando sobre as portas dele. Bom, eu tenho aqui também um PDF feito pela própria
própria Acer, né, onde a gente pode estar vendo aqui mais informações específicas das portas, porém a qualidade da imagem está bem inferior. Então quando a gente precisar consultar aqui, a gente vai estar consultando, certo? Nessa primeira lateral aqui nós vamos ter a primeira entrada do notebook, que é uma entrada para carregamento, né, para você estar carregando o seu notebook, conectando na tomada, e eu até aconselho você a jogar com ele conectado na tomada, porque isso vai favorecer o desempenho dele. Com mais energia, ele consegue trabalhar mais. Em seguida, tem a entrada para o RJ45, que é basicamente uma entrada para um cabo de rede. Você pode estar utilizando para conectar em um roteador, e dessa forma você vai ter uma conexão via cabo sem delay, muito melhor para os jogos, né? Você vai ter um ping melhor, você vai ter um atraso menor para estar jogando. Então, quando você der um comando em um jogo multiplayer, como Crossfire ou, não sei, jogos mais atuais de PVP, você vai ter uma resposta mais rápida do que jogando via Wi-Fi. Muito aconselhável para quem joga jogos competitivos, né? Jogos que não são competitivos não faz tanta diferença, mas jogos competitivos você vai ter uma vantagem se jogar com um notebook diretamente conectado a um roteador. É uma porta muito bem-vinda e muito eficaz também. Em seguida, pessoal, temos a saída HDMI, que serve para você conectar o notebook a uma segunda tela, no caso de quem vai jogar, para você jogar com duas telas ao mesmo tempo, ou jogar em uma tela e ter acesso ao WhatsApp na outra, por aí vai. Mas também serve para você utilizar para apresentar projetos na sua faculdade, um TCC, apresentar, não sei, talvez um projeto do AutoCAD, do SketchUp, né, na sua faculdade de arquitetura, quer apresentar algo em 3D mais interessante, é por meio dessa porta que você vai fazer isso, e é uma porta bem competente, né? A maioria dos dispositivos tem a disponibilidade HDMI, dispositivos que projetam imagens, geralmente tem a disponibilidade para essa porta. E nesse caso aqui, a versão 2.1, a versão mais antiga, mas ainda é um HDMI bom. Depois temos duas saídas USB padrão, né, aquela USB quadradona, que seria de 3.2 com 5 GB por segundo, isso depende do dispositivo que você está usando nelas, né? Mas basicamente é onde você vai conectar um teclado, onde vai conectar um mouse, um webcam, um microfone, etc, que seja USB por meio dessas portas. E depois temos a Thunderbolt 4, né, que é uma espécie de USB-C, só que é bem mais avançado, bem mais poderoso para você utilizar em adaptadores, por exemplo, né? Você quer expandir as portas desse notebook, quer colocar uma porta nova, a Thunderbolt 4 vai ter uma excelente velocidade no uso de adaptadores, e ela também costuma passar mais energia do que o USB comum, então você vai ter um melhor desempenho no que você for utilizar por meio dessa porta. Na lateral seguinte, nós vamos ter aqui menos portas, vamos ter a entrada para o Keystone Lock, que é uma espécie de cadeado para você prender o seu notebook, se você quiser prender ele a alguma mesa, alguma coisa assim. E depois temos mais uma saída USB padrão, então a gente tem totalizando aqui 3 USB padrão e uma Thunderbolt, né? A Thunderbolt é mais ou menos um USB-C, um USB-C bombado, turbinada, tá? Com 3 portas USB padrão, isso significa que você conectar um mouse, um teclado, você ainda vai ter disponibilidade para conectar outra coisa, como por exemplo um SSD externo, né? Tem gente que faz bastante uso desses dispositivos, e por ser um USB 3.2 você vai ter uma boa velocidade de conexão também com seu SSD. Ou também você pode conectar, né, se seu SSD tiver disponibilidade, a saída USB-C, que no caso seria a Thunderbolt 4 nesse notebook. E para finalizar, nós temos aqui a combo de áudio, que serve para você conectar fones de ouvido que tenha a entrada mista também, que tem o cabo conector misto, né? É aquele fone de ouvido que tem a saída de áudio e o microfone, mais conhecido como headset. Você pode estar conectando nesse notebook, se ele tiver um único cabo, para utilizar ambos. Se o seu fone tiver 2 cabos de conexão, você só vai conseguir utilizar o fone de ouvido. Somente o microfone não dá para utilizar, mas para resolver isso você pode estar adquirindo um adaptador e resolvendo o seu problema. Pessoal, essa aqui foi a estrutura do notebook. Agora a gente vai falar das especificações técnicas. Se você não é uma pessoa muito compreendida de especificações, não se preocupe, eu procuro sempre falar de uma forma que todo mundo possa entender. Se você é um usuário avançado, eu sugiro que você olhe aqui as especificações que eu vou mostrar no vídeo e tire as suas próprias conclusões. Vamos falar das especificações. Diferente de olhar na Amazon, como eu tô com PDF hoje, então eu vou apresentar para vocês conforme a Acer disponibiliza para esse notebook. Temos aqui o sistema operacional, que é o Linux Guta 64 bits. O sistema operacional é basicamente onde você vai usar os jogos, né, onde você vai baixar jogos, instalar e utilizar. Geralmente o Linux, ele não tem uma grande disponibilidade para jogos. A Steam existe no Linux, mas não são todos os jogos que funcionam no Linux. E a minha principal recomendação é que você compre e use com o sistema que já vem, mas existe a opção também de você trocar o sistema operacional para você conseguir se beneficiar de mais jogos. Em seguida temos o processador e chipset. Temos aqui o Intel Core i5 da 13ª geração com final H. Sempre se atente, pois processadores que terminam em H são de Wide Performance, ou seja, são de alta performance. Eles não são processadores voltados à economia de energia,
Então você vai ter um notebook que não vai ter uma bateria boa, mas vai ter um excelente desempenho. Processador i5 da 13ª geração, uma geração bem atual de processadores, você vai estar bem atualizado mesmo ainda em 2024. É um processador que vai dar conta de rodar diversos jogos, inclusive pode ser que ele engasgue alguns jogos mais atuais, mas rodando ali no médio, não sei, talvez até no baixo, alguns jogos você ainda consegue ter uma boa performance, tá? E a gente vai explicar também o que vai capar esse processador, porque esse notebook tem, de certa forma, um problema de desempenho, porque por conta da próxima especificação, tá? Quanto aos processadores da Intel, existem vários processadores, Celeron e Pentium, que são para uso básico, i3, que é um processador de entrada, o i5, que eu já falei, e o i7 e o i9, que são super processadores, que são até bons para jogos também, mas o i5 é um custo-benefício, por isso que esse notebook custa 4 mil, tá nessa faixa de 4 mil reais. Agora, o problema que capa esse processador é a memória RAM. Nós temos aqui 8 GB de RAM DDR5, ela vai até 5.200 MHz, tá? Que é até um clock bom, porém, o processador i5 com o IGPEFOS, né, ou a versão H, ele trabalha muito melhor se você tiver com Dual Channel, ou seja, se você tiver duas memórias de 8 GB com 5.200 MHz, você vai ter 10.400 MHz de clock, que é a velocidade que essa memória atua. Você vai duplicar ela e ela vai funcionar de maneira bem mais rápida, e assim você vai conseguir rodar mais jogos ainda no mercado com melhor desempenho. Então, infelizmente, por esse notebook vir com apenas 8 GB, ela vai dar uma capada no processador, você pode notar uma experiência muito melhor usando o Dual Channel. A solução é que esse notebook ele é expansível até 32 GB DDR5 com 5.200 MHz, então você pode estar realizando o Dual Channel nesse notebook. No caso aqui, se você quiser aproveitar a memória, você coloca mais 8 e você vai ter 16 GB em Dual Channel, como também você pode colocar duas de 16 GB, e assim você vai ter o máximo compatível desse notebook, que são as 32, e assim você consegue rodar diversos softwares, como também jogar diversos jogos no mercado. Em seguida, pessoal, temos a tela, né, que é 15.6 polegadas, um painel LED IPS. Você pode até achar ruim o fato de ser um painel LED, né, não ser outro tipo de painel, porém é um painel LED com IPS, então você vai ter uma tela de boa qualidade, de boa resolução, uma tela de Full HD com atualização de 144 Hz, uma das melhores telas do mercado, principalmente por esse preço, nessa faixa de 4 mil reais, tá? Olha só, pessoal, uma tela com painel IPS, isso já faz grande diferença, mesmo que não fosse 144 Hz, o fato de ser IPS vai trazer uma clareza de cores, né? Ele vai dar uma gama de cores muito maior do que um painel TN, por exemplo, então a sua diversão nos jogos também vai ser benéfica. Em seguida temos os gráficos, ou a famosa placa de vídeo, que no caso aqui é a NVIDIA GeForce RTX 2050. Quando tem RTX é porque tem o Ray Tracing, jogos que suportam o Ray Tracing ficam muito mais bonitos e bem mais interessantes de se jogar. E temos aqui essa placa com 4 GB de memória, tá? Ela vai até 65 watts, que é um pouco maior do que outras placas. Uma placa atual que suporta a maioria dos jogos do mercado, dá para você jogar muita coisa com a RTX 2050. Lembrando que a placa de notebook não é a mesma placa do computador, mas tem poder até um pouco próximo da de um PC. Dá para você rodar vários jogos. Então, GTA V vai rodar tranquilamente, que é um jogo lá de 2013. RDR roda muito bem. Só lembrando da memória RAM, tá? Se você optar por ampliar a memória RAM, você vai conseguir rodar muito mais jogos nesse notebook. E por aí vai, pessoal. Pode ter certeza que a sua experiência com jogos nesse notebook, pelo custo-benefício dele, vai ser bem interessante, tá? Inclusive quem pretende usar também para outras coisas, como edição de vídeos, etc. A placa da NVIDIA vai ter o codec da NVENC, que vai acelerar muito o seu processo de render, e também vai trabalhar muito bem com OBS para você fazer transmissões ao vivo. É um notebook bem bacana, e eu não estou puxando saco. Se você é um entusiasta da tecnologia, você sabe que a combinação aqui, tirando a memória RAM, está bem interessante, né? Vamos falar agora do armazenamento, né? Aqui tem áudio e microfone, mas geralmente não falo sobre isso nos vídeos. Vamos ao armazenamento. Temos 512 GB NVMe na versão M2 2280, ou seja, é um SSD que é colocado diretamente na placa, não é via SATA. Ele vai ter uma velocidade muito maior do que o SSD SATA, ou seja, você vai ter uma melhor resposta nesse computador. 512 GB é um tamanho que a maioria das marcas consideram colocar nos notebooks, e se você optar, você pode aumentar essa quantidade. Geralmente é uma quantidade bem tranquila para você utilizar se você não joga muitos jogos. Se você joga bastante jogo, é interessante você fazer um upgrade. No caso desse notebook, você vai ter um slot livre M2 também diretamente na placa, né, que não fala sobre o SATA. Provavelmente não tem slot SATA livre, e você pode colocar até 1 TB, em ambos. Você pode tirar o slot original e colocar outro de até 1 TB, se você souber fazer isso. Esse aqui é o armazenamento. A webcam eu já falei, né, que ela tem uma resolução um pouco melhor aí do que os outros notebooks por conta da inteligência artificial. E temos aqui, deixa eu ver, já falamos da tela, processador
processador, memória RAM, armazenamento, sistema operacional, acredito que não tenha mais nada a ser falado, né? A bateria, como eu já falei, pessoal, não vai ter uma duração. Eles colocam aqui a autonomia de até 7 horas, mas provavelmente, na verdade, com um pouco de certeza, esse notebook não vai chegar nem perto de durar 7 horas, tá? Principalmente jogando. Esse aqui é o notebook, tá? Eu vou passar aqui rapidamente para quem quiser pausar e ver essas especificações originais aqui da própria Acer, né? Que geralmente é difícil de achar na internet. Bom, pessoal, essas são as especificações do notebook, muito interessante, muito bacana. E quanto a avaliações, eu sempre falo das avaliações dos compradores, mas como você pode ver aqui na Amazon, não tem avaliações. Teve mais de 100 compras, mas ninguém avaliou o notebook ainda, né? Acontece muito. Se você for comprar esse notebook, eu peço a Deus que abençoe essa sua compra, que seja um notebook que chegue na sua casa em bom estado, não dê dor de cabeça nenhuma, que funcione bem, né, principalmente, e que te atenda bem no seu uso, se for para jogar, que dê para você se divertir bastante, se for para trabalho, que impulsione o seu negócio, que impulsione o seu trabalho, não sei se você é um freelancer, né, que suas vendas aumentem, e por aí vai, pessoal. Eu espero mesmo que todo mundo que esteja vendo esse vídeo, que tenha uma boa experiência com esse computador, e não só isso na sua vida também. Antes de você ir embora, se você quiser ficar mais um pouco, eu vou fazer uma reflexão aqui bem interessante, tá? Bom, já abri aqui a Bíblia Aletheia, que é uma Bíblia muito bacana, eu recomendo, inclusive, se você tem um computador e você é fã da Bíblia, é um aplicativo sensacional para estudos, tá? Vamos falar hoje um pouco sobre o que é o amor de Jesus, o que é o pecado e se a gente vive no pecado ou não, né? Vamos abrir aqui em Romanos 6, tá? Eu vou ler a partir aqui do versículo 12. A primeira parte do versículo 12 vai dizer o seguinte: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Aqui é muito importante porque a gente tem que pôr em mente que o pecado, o nosso corpo, ele não deve ceder ao pecado, né? Muitas vezes a gente não tem autocontrole sobre as nossas atitudes, a gente não deve usar o nosso corpo para o pecado. No próximo versículo vai ficar mais interessante de se entender. No 13 diz o seguinte: não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então aqui diz para você não usar o seu corpo para o pecado. Como é que se usa o corpo para o pecado? Quando você tem o mal, o pecado da gula, quando você não cuida do seu próprio corpo, quando você usa o seu corpo para satisfazer os seus prazeres individualmente, ou satisfazer os seus prazeres fora de um casamento, ou até mesmo dentro de um casamento, mas com uma pessoa errada, traição é pecado. Então assim, aqui fala, não use nenhuma parte do seu corpo para pecado, não ceda ao pecado, né? Em vez disso, entregue-se diretamente, inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Como assim? A gente estava morto e agora a gente tem uma nova vida? Alexandre, meu futuro notebook. Quando Jesus morreu naquela cruz por nós, ele morreu pelos nossos pecados. E quando a gente aceita Jesus, nós morremos para a nossa vida antiga. Nossos pecados são apagados, tá? Quando a gente aceita Jesus com o nosso coração, verdadeiramente, inteiramente, com realmente aquela vontade, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a Jesus, os nossos pecados passados ficam para trás, eles são apagados e nós vamos viver uma nova vida. Nós morremos e nascemos de novo. Nós nascemos para servir a Jesus. Uma nova vida é feita aqui na Terra, sem que nós precisamos de fato morrer. Lá no 15 vai dizer o seguinte: e depois que a gente nasce de novo, depois que a gente morre para o pecado, o que a gente faz? Pois bem, uma vez que a graça nos libertou, uma vez que Jesus nos libertou dos nossos pecados, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não, pessoal. Então aquela bebedeira, aquela vida de festas, aquela vida que nunca trouxe nada de bom para você, que trouxe gasto, que destruiu a sua família, que atrapalhou os seus estudos, aquela vida carnal, aquela vida largada ao pecado, à imoralidade e tudo que é ruim nessa vida, você não pode mais voltar a viver aquilo. Depois que você aceita Jesus, você é um coração, você é uma vida nova. A gente não pode voltar mais atrás, tá? Acontece as recaídas, ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas a gente tem que fazer por onde se manter livres do pecado, pedir perdão e realmente mudar as nossas atitudes. Se você quer viver no pecado, infelizmente não tem como você seguir acreditando que você vai ser salvo. Você tem que procurar sempre se libertar dele, né? No versículo 20 diz o seguinte, ó: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Quando nós éramos escravos do pecado, a gente não conhecia a lei, a gente não conhecia a Bíblia,
Mas olha só, versículo 21, e qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Mesmo que você não conheça a palavra de Deus, mesmo que você não saiba diretamente o que é pecar, o que é o pecado te levou a algum lugar ruim, a algum lugar de destruição. Se você passou a vida toda bebendo, você provavelmente tem algum problema de saúde. Se você passou a vida fumando, né? Porque geralmente fumar não é necessariamente pecado. É pecado que você está destruindo o seu pulmão. Você está assinando um auto-suicídio quando você está tratando ali de fumar. E muitas vezes você está fumando para preencher um vazio, né? Poucas pessoas fumam simplesmente por hobby. Pessoas fumam porque querem preencher um vazio, querem solucionar algum problema por meio daquela tragada, né? Qual é o resultado? Uma vida destruída, uma família destruída, um rim destruído, um pulmão destruído. Tudo isso pode levar à morte. Então, mesmo que você não conheça a Bíblia avisa antes. A Bíblia fala que o pecado leva à morte. E essa morte que eu tô falando é física. Existe uma morte ainda pior que o pecado pode levar, que é a morte espiritual. Imagina você passar dessa vida aqui para outra vida e você chegar lá, não ter um lugar para você ficar, ou melhor, ou pior, né? Existir um lugar ardente que queima e que não tem uma gota d'água para satisfazer a sua língua ali que está ardendo, está pegando fogo. Pesado, né? Estranho. Poxa, o cara tá falando as coisas ali assustadoras. Mas realmente é isso. Se nós cedermos ao pecado, nós não temos um lugar no céu. Nós temos que ser libertos pela graça de Jesus. Se você confia no que eu digo, né? Tem a palavra aqui para provar e você entende que Jesus pode transformar a sua vida, que você precisa de Jesus ou que você precisa voltar para Ele, procura uma igreja que seja uma igreja que realmente proclame a palavra de Deus, né? Uma igreja que permite o pecado livremente não é uma igreja de Cristo. Tem que ser uma igreja que realmente cobra, uma igreja que realmente fala o que é o pecado, que o pecado leva à morte. Eu sempre falo aqui nos vídeos, né, de Jesus. Jesus é bom, Jesus liberta quem procura ser liberto. Jesus ama quem o procura. Então procure a Jesus, porque quem não procura, quem não aceitou Jesus, o fim, segundo a Bíblia, não é muito interessante. Pessoal, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se ele nos permitir, porque eu não sei se ele pode voltar amanhã, né? Espero que sim. Até o próximo vídeo.